Olá, meu nome é Luana e hoje nós iremos juntos embarcar em uma viagem para o continente mais misterioso do planeta. Nós iremos conhecer a Antártica, então eu sugiro que você pegue um casaco, pois fará bastante frio. A Antártica é conhecida como o continente dos superlativos, o mais frio, o mais inóspito, o mais preservado, o mais alto e o mais seco do planeta. É praticamente uma reserva natural da memória do nosso planeta. E essa nossa viagem terá 4 paradas obrigatórias. Iremos conhecer um pouco mais sobre a geografia do continente, quais são as questões ambientais que a cercam. Também aprenderemos como funciona o seu bioma e um pouquinho sobre o seu histórico, sobre as expedições e como se dá essa questão atualmente. Começando pelo relevo, a Antártica é um continente com uma área que corresponde a cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a 1,6 vezes o tamanho do Brasil, e ela está totalmente localizada ao sul do paralelo 60. Mas antes de adentrarmos praticamente este continente, precisamos entender um pouco sobre como se deu o seu início. Historicamente, a Antártica fazia parte de um grande continente chamado Gondwana. Porém, devido ao tectonismo de placas e à deriva dos continentes, ela foi lentamente se afastando e sofrendo um processo de glaciação até chegar ao continente que conhecemos hoje. Nesse sentido, as terras que antes eram de um clima temperado passaram a ser um clima totalmente coberto por gelo. Atualmente, então, a Antártica ela está localizada sobre a placa tectônica antártica e é o continente mais alto do planeta, com altitudes médias de 2.500 metros, correspondendo a um grande planalto. Nesse sentido, devido à baixa infusão dos raios solares e à sua posição geográfica, a Antártica é o continente mais gelado do planeta. No verão, na região da Península Antártica, suas temperaturas variam de -20 até 0 graus Celsius, mas no interior, a sua temperatura média é de -55 graus, sendo registrado a menor temperatura do planeta na estação Vostok, que corresponde a 89,2 graus negativos. Com essas baixas temperaturas, era de se esperar que o continente estivesse coberto por gelo, e ele realmente o está, em cerca de 90% de sua extensão. Esse gelo, que vem sendo compactado há milhares de anos, corresponde a uma camada de espessura média de 2,5 quilômetros e abriga 70% da água doce do planeta. Apesar de toda essa água congelada, a Antártica é o continente mais seco do planeta, chegando a ter precipitações anuais de 150 a 200 milímetros, o que caracteriza uma região desértica. Isso se deve ao fato do continente estar localizado numa região anticiclonal, que faz com que os ventos sejam dispersos e levem toda a umidade do centro do continente para as extremidades, fazendo com que os ventos cheguem a até 300 km por hora. Todo esse gelo, trazido com os ventos do interior do continente para as bordas, faz com que ele seja depositado no formato de grandes geleiras, conhecidas como plataformas de gelo, que são compostas por água doce. Além delas, ainda há as banquisas, que ocorrem quando a água do mar é congelada durante o inverno. Nesse sentido, o continente sofre uma expansão e uma retração do seu tamanho à medida em que as temperaturas mudam no inverno e no verão. Agora, falando mais precisamente das plataformas de gelo, nós temos duas principais, a plataforma de Filchner-Ronne e a plataforma de Ross. Essas plataformas de gelo vão crescendo de tamanho à medida em que mais e mais material é depositado, podendo chegar a uma espessura de 100 até 1.000 metros. Nesse sentido, chega um momento em que elas começam a se desprender e se fragmentar da borda do continente e vão parar no mar. Essas calotas gigantes de gelo são conhecidas como icebergs. Entrando nesse assunto sobre o oceano,
A Antártica ela é banhada pelo Oceano Austral e possui uma corrente fechada, que faz a circunvizinhança do seu território e tem um papel muito importante no planeta, fazendo com que todas essas águas dos diferentes oceanos sejam misturadas e fazendo com que haja uma grande biodiversidade no planeta. Outra questão importante da corrente antártica é a chamada de circulação termoalina. Essas águas mais frias, à medida em que elas chegam na região mais tropical do planeta, elas são aquecidas e funcionam como um resfriador do planeta. À medida que elas vão chegando, então, elas são aquecidas e retornam para a Antártica. Quando elas retornam, elas promovem um fenômeno chamado de águas densas. Elas, então, são novamente resfriadas e a corrente se inicia, mantendo a temperatura do planeta dentro de padrões ideais. Outro fator interessante sobre a Antártica é que ela possui mais de 145 lagos submersos. Um dos principais é o Lago Vostok, que fica embaixo da base de estação de pesquisa da Rússia e que possui mais de 15.700 km². Nesse sentido, foram encontrados micro-organismos extremófilos vivendo a temperaturas de menos 79 graus Celsius, o que é muito importante e nos ajuda a entender mais sobre os outros planetas, pois se a gente consegue encontrar alguns seres vivos na água em temperaturas tão baixas, isso pode significar que seja possível encontrar esses mesmos micro-organismos em outros planetas desde que haja água. Outro fator sobre a Antártica é que, por ela ser localizada nos polos, ela possui uma baixa densidade de campo eletromagnético, fazendo com que poeiras estelares e outras coisas cheguem à sua atmosfera, que também é bem fina. Isso faz da Antártica um local bem sensível, mas que proporciona um fenômeno natural muito bonito chamado aurora boreal, que pode ser visualizado durante alguns períodos do ano, que é um verdadeiro show de luzes. Agora, falando um pouquinho sobre a questão ambiental, a Antártica ela funciona como um termômetro do planeta. Por ser esse ambiente sensível e preservado, ela é o mais próximo que a gente tem do ideal de como seria o nosso planeta antes da intervenção humana e de toda essa poluição. Ela é um verdadeiro museu climático, no qual estão registradas as chamadas testemunhas do gelo, que são bolhas que contêm as atmosferas antigas aprisionadas dentro de todas essas camadas do gelo. Nesse sentido, a Antártica precisa ser preservada. Os primeiros sinais que foram registrados de buracos na camada de ozônio ocorreram na região da Antártica, e desde 2015, a Antártica vem perdendo cerca de 298 gigatoneladas de gelo a cada ano, e esse derretimento está afetando os níveis do mar em cerca de 0,74 milímetros, segundo a Agência do Brasil. Isso significa que se todo esse gelo contido na Antártica derretesse, os níveis do mar subiriam cerca de 50 centímetros, o que causaria um verdadeiro desastre ambiental, submergindo regiões inteiras litorâneas, além de tornar muitos animais extintos. E por falar neles, a nossa próxima parada é o bioma antártico. A Antártica possui uma altíssima biomassa, o que compensa sua baixa biodiversidade, uma vez que os animais que vivem nesse ambiente necessitam de uma série de adaptações para sobreviver às alterações de temperatura e os invernos rigorosos. Começando pela vegetação, existem apenas 3 classes de plantas que sobrevivem a estes ambientes hostis e rigorosos, que são os musgos, os líquens e as algas. Nesse sentido, um animal muito importante para toda a cadeia trófica é o crio. Ele é um crustáceo que se alimenta das microalgas e do fitoplâncton que é produzido sobre o gelo durante o inverno e que vai aos mares na medida que o gelo derrete. Nesse sentido, ele serve de alimento como base para todos os outros animais do continente antártico. Começando pelas aves, os principais e mais populosos representantes são os pinguins. Existem 7 espécies de pinguins na Antártica, mas os 3 principais são o pinguim imperador, o pinguim Adélia e o pinguim Janton. Ainda sobre as aves, existem 2 espécies de petrel, o petrel antártico e o petrel da neve. Também temos o trinta-réis antártico e o mandirão. Todos esses vivem na região costeira. Passando então para os oceanos, existem 3 espécies de peixes principais, que é o Nototherium marmoreata, o bacalhau da Antártica e o peixe-gelo,
que possuem certas adaptações para sobreviver às baixas temperaturas da água, como a presença de uma proteína anticongelante no sangue. Passando agora para os animais maiores que vivem nas penínsulas antárticas, nós temos as focas. Existem 5 espécies de focas, que são a foca de Weddell, a foca leopardo, a foca caranguejeira, a foca de Ross, o elefante marinho e também 3 espécies de leões marinhos. Voltando agora para as águas, nós temos representantes maiores, que são alguns tipos de mamíferos, como o golfinho cruzado e a orca. E por fim, os maiores de todos, que são as baleias. Existem algumas espécies de baleias, como a baleia azul, a cachalote, a baleia sei ou glacial, a jubarte, a fin e a mink. E todos esses animais, eles vivem em dependência do oceano e ou da costa marítima. Então, a preservação desses espaços é muito importante. Para isso, foram criadas as chamadas ASMAs e ASPAs, que são regiões de proteção ambiental que visam preservar todo esse ecossistema e a manutenção da vida dessas espécies. Nossa próxima e última parada diz respeito às expedições. Como se deu o processo de colonização, qual a sua história e como é regida atualmente a Antártica. E para começar, eu deixo aqui um questionamento. A quem pertence mesmo a Antártica? E para isso, teremos que começar pela sua história. A Antártica é o único continente que não possui população nativa. Sendo assim, os seus primeiros registros datam de 1819, quando o navegador William Smith, em 1819, navegou um pouco mais ao sul do continente americano, visualizando algumas ilhas do continente antártico. Ele então comunicou à coroa britânica que no ano seguinte promoveu uma expedição até o local. Nesse sentido, em 1920, esses 3 senhores desembarcaram na Antártica em localidades distintas e partindo de 3 países diferentes, sendo um da Rússia, um da Inglaterra e um dos Estados Unidos. Nesse sentido, eles foram reconhecidos como co-descobridores da Antártica, pois as 3 expedições desconheciam a existência das demais. A partir de então, durante os séculos XVIII e XIX, aconteceram diversas expedições que podem ser divididas em 2 tipos. As expedições predatórias buscavam as peles de focas e a gordura das baleias como uma mercadoria muito rentável na época, sendo construídas até indústrias com esse objetivo no local. Todo esse massacre causou um desastre ambiental sem precedentes, levando várias espécies à beira da extinção. Desta forma, à medida que a população passava a condenar essas atitudes cruéis e criminosas, foi crescendo o interesse dos países pela pesquisa, sendo enviadas diversas expedições com o objetivo de descobrir se a Antártica era mesmo um continente ou apenas um conjunto de ilhas cobertas por gelo. A partir desse momento, deu-se início à idade heróica das expedições, na qual muitas pessoas chegaram até o local, alguns morreram nesse processo e muita coisa foi descoberta, como o interesse de chegar até o Polo Sul geográfico e a travessia completa do continente antártico. A partir desse momento, a Antártica passou a ser palco de discussões no meio científico, acontecendo em 1882 o primeiro Ano Polar Internacional e em 1885 o sexto Congresso Internacional de Geografia trouxe a pauta da Antártica para suas discussões. Finalmente, em 1957, aconteceu o primeiro Ano Geofísico Internacional, com expedições de 67 países e a criação de 50 estações de pesquisa na Antártica. Nesse momento, alguns países reivindicavam o controle do continente antártico. Então, em 1959, foi assinado o Tratado Antártico Internacional, que entrou em vigor em 1961, no qual estes 12 países abriam mão dos seus direitos ao território para que a Antártica fosse um espaço de liberdade para exploração científica e com regime de cooperação internacional. O Brasil aderiu a esse tratado em 1975 e atualmente são 29 países que exercem a gestão e as decisões relacionadas ao continente antártico.
Em 1991, então, foi assinado o Protocolo de Madrid, que entrou em vigor em 1998, que visava reforçar essas informações e adicionar algumas outras, no sentido de que a Antártica é um espaço para a cooperação entre os países e a pesquisa científica, sendo que todas as decisões tomadas devem ser em conjunto e visando o bem não apenas do continente, como do seu ecossistema e também do planeta como um todo. E esse protocolo ele está em vigor até 2048, no qual são proibidas ações militares, também questões econômicas e outras ações que podem vir a prejudicar o continente. Por conta disso, existem hoje 60 estações de pesquisa na Antártica, sendo que uma delas é brasileira, chamada de Comandante Ferraz. Ela foi implementada na segunda Operantar, que aconteceu em 1984, sendo que a primeira ocorreu 2 anos antes, como uma demonstração do interesse brasileiro pela Antártica. Essa estação, então, ela é gerida pela ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, que funciona com base em diferentes ministérios que regulam todas as questões logísticas, burocráticas e internacionais. E, se você gostou, saiba que você pode visitar a Antártica durante o período do verão e com algumas restrições. O turismo é uma questão que vem crescendo e precisa ser muito bem pensada para que ocorra de forma menos invasiva possível e que não cause nenhum nível de desastre ambiental. Se você gostou desse assunto, se você ficou curioso e quer conhecer um pouquinho mais, eu deixo aqui a sugestão de um anime chamado Sorayori Motoi Basho, ou O Lugar Mais Distante do Universo, que conta da jornada dessas 4 meninas até a Antártica e todas essas dinâmicas para quem tem o interesse em visitar. Como referências, eu utilizei um documentário do Instituto Oceanográfico da USP, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e um documentário do National Geographic, o site da Marinha do Brasil e da Agência do Brasil, uma matéria da revista Planeta e alguns vídeos da Vox, da Folha de São Paulo e da Euronews. Esta apresentação faz parte de um projeto intitulado Seminários Individuais do Programa de Educação Tutorial, que realiza atividades envolvendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos ao Ministério da Educação pelo financiamento do programa, ao UFPR pelo espaço cedido e ao Grupo PET Farmácia UFPR, do qual eu faço parte. Se você ficou com alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail no endereço a seguir e até o próximo seminário.